Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Eva. Sou psicóloga da Casa de Volta à Vida. Estou aqui há praticamente 8 anos, prestando serviços na área da psicologia. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre planos de prevenção de recaída. Planos de prevenção de recaída. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero falar um pouquinho desse processo de recuperação, onde dentro dele se inclui este plano do qual eu vou estar tratando com vocês. Quando a gente fala de processo de recuperação, a gente está falando que dentro desse processo, o indivíduo precisa, primeiramente, se conhecer. Né? Então, conheça a si mesmo. Para que ele possa vir a fazer, né, ser um indivíduo ativamente participativo no plano ou no projeto de manutenção, de prevenção de recaída, ele precisa, primeiramente, se conhecer e conhecer também quem são os seus adversários em relação a essa questão de se manter abstêmio, em se manter, né, dentro de um plano que vai fazer com que ele não venha a ter nenhuma recaída. Conhecer-se a si mesmo e ao seu adversário, ou seus adversários. O processo de recuperação nos leva ao quê? Ao autoconhecimento. Se eu não me conhecer, eu não vou saber como lidar com as minhas questões internas. Eu não vou saber, né, como estão os meus padrões de pensamento. Como eu vou lidar com isso? De que forma eu reajo a determinadas circunstâncias ou situações que possam me levar a reações adversas. Então, eu preciso me conhecer primeiro. Eu preciso saber quem eu sou. E, dentro deste contexto, eu preciso conhecer também quem são os meus adversários. Quem está contra a minha manutenção de abstinência? Quem está contra a esse processo pelo qual eu luto para me manter na sobriedade, para me manter abstêmio? Então, eu preciso conhecer isso primeiro. A primeira pergunta: quem eu sou? É uma pergunta difícil de ser respondida, mas que se faz necessária ser feita. Nós precisamos nos perguntar todos os dias, né? Nós precisamos nos fazer essa pergunta: quem eu sou? Na grande maioria das vezes a gente não sabe responder quem nós somos. Né? Normalmente a gente responde assim: eu sou psicólogo, eu sou pastor, eu sou mecânico, eu sou um adicto, eu sou o pai do fulano de tal, eu sou um aluno, eu sou um filho, eu sou o avô. Mas assim, quem eu sou realmente em relação a ser como pessoa? Quem eu sou? Como que se dá esse processo? Quantas vezes eu paro durante o dia para pensar quem eu sou? Quais são os meus limites? Será que eu conheço quais são os meus limites? Até onde eu posso ir? Será que numa situação adversa eu sei reconhecer qual é o meu limite?
Será que eu conheço até onde eu consigo ir com respostas positivas e saudáveis? Ou, no momento em que eu estou numa situação limite, né, ou numa situação adversa, eu não consigo dar respostas favoráveis, saudáveis, sanas, por não conhecer os meus limites. Quando a gente conhece os nossos limites, a gente vai ser mais prudente, mais cauteloso. Nós vamos dar um passo para trás e vamos começar a pensar: opa, esta situação, para mim, é um pouco perigosa. Eu prefiro que outra pessoa venha e trate dela porque eu já me conheço, eu já sei quais são os meus limites diante dessa situação. E se eu avançar, eu posso cometer alguma insanidade. Eu preciso conhecer quais são os meus limites para saber até onde eu posso ir, até onde eu consigo ir. Isso se faz muito importante durante todo esse processo. O indivíduo em recuperação, ele precisa se conhecer. Ele precisa saber quais são os seus limites. Porque numa situação, né, de adversidade, ele pode chegar ao extremo de uma agressão física, verbal, né, e ter o autodescontrole emocional, que vai fazer com que ele, a partir daí, tenha atitudes que tragam desequilíbrio não só para si, mas para o ambiente como um todo. Então, por isso, se faz necessário esse autoconhecimento e saber quais são os seus limites. Quem é o meu adversário neste processo? Neste processo de recuperação? Quem é o seu adversário? Quem são os seus adversários neste processo de recuperação? São seus pensamentos insanos? São os padrões de pensamentos que você mantém? É a sua família? É o ambiente externo? São as suas vontades? São os seus desejos? É a sua falta de limite para consigo mesmo? Quem são os seus adversários neste processo? Quem vem contra você neste processo? O que vem contra você nesse processo? É importante que você tenha bem definido, né, quem são os seus adversários nesse processo, para que você possa, no momento em que você está com a pretensão de abandonar a sua recuperação, você possa despertar, ter um despertar em relação a essa questão. Não, calma, por que eu estou querendo ir embora? Por que eu quero abortar o meu tratamento? Por que eu estou deixando de me dar a oportunidade de ter uma vida mais saudável? Qual é o meu adversário nesse momento? Qual o padrão de pensamento? É um padrão obsessivo? Eu estou com o meu pensamento fixo em quê? Aonde ele me leva? A que situações ele vai acabar me levando? O que preciso fazer diante disso? Uma outra pergunta extremamente importante nesse processo.
O que eu preciso fazer quando me deparar com questões que são consideradas, né, como adversárias deste processo, da continuidade desse processo. O que eu devo fazer? Né, o que preciso fazer? E o que devo impedir que aconteça a partir daí? Quantos de vocês já estiveram diante de um colega de recuperação em que ele chegou e disse: eu vou embora. Não aguento mais permanecer em tratamento. Já deu para mim. Basta. E você que ainda se encontra nesse processo e que deseja permanecer, né, chega até essa pessoa e diz: mas não vai embora, ainda não é o momento. Você precisa dar continuidade no seu tratamento. Você vai recair. Você vai acabar fazendo uso de drogas novamente. E a pessoa mantém-se firme na vontade e no desejo de ir embora. O que devo impedir que aconteça num momento como esse? Que eu trago hoje como exemplo de um colega, mas que pode vir a acontecer com qualquer um de vocês e a qualquer momento. O que fazer para impedir que isso aconteça? A importância de você se autoconhecer, a importância de você conhecer quem são seus adversários, vai fazer com que você consiga responder a esta pergunta. O que devo impedir que aconteça diante de uma situação como essa? O que preciso fazer diante de uma situação como essa? As respostas só serão encontradas a partir do autoconhecimento e do conhecimento dos seus adversários nesse processo. Luiz? Plano de prevenção de recaída. Quando a gente fala de plano de prevenção de recaída, a gente fala também de diversas técnicas existentes para que esse plano seja elaborado. Na grande maioria das vezes, dentro de um espaço clínico ou numa comunidade terapêutica como a nossa, a ênfase maior é sempre dada ao parar de usar drogas. Eu vim aqui só para parar de fazer uso, doutora. Eu vim aqui só porque eu não quero mais beber. Eu vim aqui porque eu não aguento mais fazer uso de cocaína, do crack, da maconha. Mas esquece-se de que para uma recuperação efetiva e eficaz, isso não basta. Você precisa ter um plano de prevenção. Um plano de prevenção de recaída. Parar de fazer uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, num ambiente onde você não tem o estímulo para o uso, é fácil. Muito fácil. Muitos de vocês já relataram isso, já falaram sobre isso. Já disseram que parar de fazer uso aqui dentro, enquanto está internado, é fácil. Quero ver lá fora como é que vai ser. Quero ver quando você estiver lá. Como vai ser? Você vai conseguir resistir?
Se você não tiver um plano de prevenção de recaída, você não vai conseguir. Por isso é importante, dentro desse processo de recuperação, você também ter elaborado o plano de prevenção de recaída. É esse que vai te sustentar. É esse que vai fazer com que você se mantenha, né, firme, de pé, e dando continuidade a todas as demais atividades que fazem parte da sua vida. Como eu estava falando, a ênfase em alcançar a abstinência, né? A ênfase é sempre maior em alcançar a abstinência ou parar de fazer uso do que alcançar, né, uma mudança efetiva. Então, ênfase em alcançar a abstinência e pouca atenção à manutenção da mudança. Por que a gente sempre fala, fulano de tal parou de usar droga, mas continua com a droga de comportamento? Justamente por isso. Porque a ênfase maior está no quê? No parar de fazer uso. Mas não de mudar um padrão de comportamento autodestrutivo. Quando a gente fala, né, que a ênfase está sempre mais no parar de usar, porque, eu parei de usar, eu mudo tudo. Não. Só parar de fazer uso de drogas não é o suficiente. Eu tenho que ter a consciência de que eu preciso de uma mudança de vida como um todo. Eu preciso mudar um padrão de comportamento autodestrutivo para um padrão de comportamento construtivo. Isso que é importante. É assim que você vai conseguir se manter bem lá fora. Agora, se você veio só para parar de fazer uso de drogas e quer continuar fazendo as coisas do seu jeito, achando que isso vai dar certo, está enganado. Totalmente enganado. Então, ênfase na mudança como um todo, não somente no parar de fazer uso de drogas. A mudança ela tem que ser completa. Parar com um padrão autodestrutivo e começar a se utilizar de recursos para um padrão de vida construtivo. A prevenção de recaída busca, essencialmente, mudar um hábito autodestrutivo e manter essa mudança. É para isso que se fala no plano de prevenção de recaída, para que essa mudança ela seja efetiva, seja eficaz. O próprio paciente, ele tem que participar, ele tem que ajudar ativamente a identificar as situações de risco, né, que podem envolver fatores que a gente chama de intrapessoais. O que são fatores intrapessoais? São fatores que mexem com o nosso estado emocional e que pode ser positivo como negativo. E fatores interpessoais. Quais são os fatores interpessoais? Vocês vivem os dois fatores aqui. Quando você se relaciona com o seu colega de quarto ou os seus colegas de quarto, ou quando você está interagindo dentro de um grupo, você está num relacionamento interpessoal. A gente fala do relacionamento interpessoal, que é o meu relacionamento com uma outra pessoa.
Eu falo de relacionamento intergrupal porque é o meu relacionamento com um grupo. Eu falo do relacionamento intrapessoal porque é o meu relacionamento comigo mesma. Então, intrapessoal, eu e minhas emoções, sejam elas positivas ou negativas. O meu relacionamento interpessoal é o meu relacionamento com o meu colega, aquela pessoa que está à minha frente ou do meu lado. O meu relacionamento intergrupal é o meu relacionamento com um grupo de pessoas com as quais eu convivo diariamente. Então, vocês vivem esses 3 tipos de relacionamentos aqui. Certo? E o próprio paciente, como diz o texto, né, no plano de prevenção de recaída, ele ajuda ativamente a identificar as situações que, para ele, se configuram como sendo de alto risco e que podem envolver fatores, estes que eu estou citando agora para vocês: intrapessoais, interpessoais e intergrupal. Tá? Então, você precisa identificar essas questões para que o plano seja eficaz. Focar no desenvolvimento de comportamentos positivos e saudáveis para substituir aqueles associados com o abuso de substâncias e reforçar o não uso também é uma forma de prevenção de recaída. Então, quando a gente fala transformar o negativo em positivo, é disso que eu estou falando. É disso que o texto fala. Vou transformar um comportamento negativo em um comportamento positivo. Eu vou deixar de fazer uso de drogas, né, de substâncias que alteram o meu comportamento e o meu humor, para comportamentos que venham me trazer a consciência, venham me trazer maior equilíbrio e que venham me ajudar a identificar os padrões negativos e que fazem com que eu venha a ter uma recaída. É claro isso? Então, o que eu preciso? Eu preciso transformar algo negativo em algo positivo. Certo? Eu deixo de parar de usar drogas, eu venho para um processo de recuperação. Isso já é uma transformação do negativo para algo positivo. Eu vou aderir a um tratamento. Isso já é transformar algo negativo em positivo. Eu estou dentro de uma comunidade terapêutica onde eu tenho que participar de várias atividades. Algumas que eu gosto, outras que eu não gosto. Mas que vão me trazer resultados positivos se eu as aderir e me tornar um participante ativo. Isso é transformar algo em negativo em positivo. Certo? É se integrar a um grupo. Sair do isolamento, que é o que a gente coloca como sendo o núcleo da doença. Vou começar a interagir. Não, eu preciso participar, eu preciso aprender, eu preciso buscar quem já está há mais tempo no processo de recuperação, em quem realmente está engajado nesse processo. Então, isso também é transformar algo negativo em positivo. E é importante que vocês busquem isso para que a recuperação seja efetiva e para que vocês consigam montar aí ou fazer um plano de prevenção de recaída eficaz. Objetivo da prevenção. Qual que é o objetivo da prevenção de recaída? Quando a gente fala do objetivo de prevenção de recaída, a gente fala de algo muito mais amplo do que simplesmente parar de fazer uso de drogas. É muito mais amplo. Quando a gente fala assim, né? Eu vou ajudar o paciente. Ajudar o paciente fica muito vago. Eu preciso conhecer este paciente para, junto com ele, né,
porque ele tem que ser um participante ativo, efetivo, nesse processo como um todo. Então, o objetivo da prevenção de recaída, ele acaba sendo muito mais amplo do que apenas ajudar o paciente a desenvolver habilidade para aprender a viver sem ter, né, no álcool ou na droga, uma prioridade. Eu preciso fazer com que esse paciente compreenda e entenda que as prioridades para a sua vida têm que ser outras, que não só o uso de drogas lícitas ou ilícitas. Eu preciso estar com esse paciente, né, e conhecê-lo e ajudá-lo a se autoconhecer, para que ele perceba que o uso, né, não pode ser a prioridade da sua vida. Para que ele não negligencie outras situações ou questões muito mais importantes para o seu desenvolvimento enquanto ser, né, do que simplesmente o uso de drogas. Eu preciso fazer com que esse paciente compreenda que se faz necessário, né, ele se autoconhecer e conhecer seus adversários nesse processo, justamente para quê? Para que ele perceba que ele tem algo muito mais importante e prioritário do que simplesmente fazer uso de drogas. E quando esse paciente, ele se dispõe e se propõe a ser esse participante ativo no processo, pode ter certeza que a recaída vai ser muito mais difícil de ocorrer. Mas ele tem que querer. O desejo tem que ser, primeiramente, do paciente e tem que ser maior do que a vontade de usar droga. Normalmente, as recaídas ocorrem por desequilíbrio do quê? Do estilo de vida. Se eu levo um estilo de vida autodestrutivo, como que as coisas vão dar certo na minha vida? Né? Então, normalmente as recaídas elas ocorrem por desequilíbrio do estilo de vida e através de planejamento velado de recaída. O que é velado? O que essa palavra quer dizer? Velado. É porque ele está escondido, camuflado. Ele não é exposto. Ele não é claro. Através do planejamento velado da recaída, por meio de uma série de decisões aparentemente irrelevantes. Decisões irrelevantes. Quando a gente fala desse processo, né, esse plano, né, de manutenção, esse plano para que não venha a ocorrer uma recaída, a gente fala de decisões, e de decisões muito importantes, e que requer o desejo real de vocês de mudar de vida. Eu estava conversando com um paciente a respeito disso, e uma das perguntas que ele me fez foi: mas se eu tiver horário para participação num grupo de autoajuda, horário para ir à igreja para cuidar da parte espiritual do meu processo, né, de recuperação, e ao mesmo tempo a minha esposa quiser que eu a acompanhe ao mercado, ao shopping, a um passeio, à praia, como eu vou fazer? A decisão é de quem está no processo de recuperação. E ela tem que ser relevante. Se você está num tratamento, se você tem o real desejo de mudança de vida,
Você tem que entender que, nesse momento, você é o principal responsável por esse processo. E que qualquer negligência ou que qualquer decisão irrelevante pode pôr tudo a perder. Pode levar você a uma recaída. Quando eu falo isso, eu estou dizendo: o que vem primeiro? A sua recuperação ou a sua vontade, seu desejo de ir ao shopping, a uma praia, a um passeio, ao estar com a esposa, a namorada, a noiva, a companheira? O que vem primeiro dentro desse processo? Se você deseja a sua recuperação, acreditamos que o que deva vir em primeiro lugar, né, seja a sua recuperação. E seja a busca por todos os meios e recursos que possam te manter bem, saudável. Que possam te manter na sanidade. Tem coisas que vocês vão precisar, né, decidir, e decidir com relevância. Vocês vão ter que priorizar. O que vai ser prioridade aí? A gente fala do tripé da recuperação, né? Temos que cuidar das 3 áreas: mental, física e espiritual. Se está no momento de eu cuidar da área espiritual, como que eu posso deixar, negligenciar esse cuidado com a área espiritual para ir para um shopping? Se é o momento de eu cuidar da minha parte mental, né, partilhando os meus sentimentos dentro de um grupo de autoajuda, como que eu vou negligenciar isso em prol de uma ida à praia? Ou de um churrasco? De um jantar? De uma festa? Vocês não são culpados por terem desenvolvido uma doença chamada adicção ou dependência química, mas vocês são responsáveis pela recuperação de vocês. E essa responsabilidade, ela é inteiramente de vocês. Ela não é da família, ela não é da esposa, ela não é do pai, ela não é da mãe, ela não é dos filhos, ela não é dos irmãos, ela não é do pastor, ela não é da psicóloga, ela é sua. E uma outra pergunta que ele me fez foi: doutora, mas e se o meu interesse estiver mais voltado para a ida ao shopping do que procurar um grupo de autoajuda, do que procurar uma igreja, do que procurar uma terapeuta? A minha resposta a ele foi: você não está me falando de um adicto que deseja a recuperação. Você está me falando de um adicto que já está recaído. Porque se a preferência dele está sendo por isso, qual é a prioridade que ele está dando à sua recuperação? Nenhuma. Nenhuma. Então, aqui cabe a decisão, né? Que muitas vezes acaba sendo irrelevante. Mas aí cabe a sua análise. O que é mais importante? O que é prioridade para esse momento? O que efetivamente eu desejo para a minha vida? O que vocês efetivamente desejam para a vida de vocês? A permanência nas comunidades terapêuticas?
Porque aqui a gente vê, né, que muitos já passaram mais de uma vez por um processo de internação, de recuperação, de tratamento. Quantas vezes mais serão necessários, né, para que esse indivíduo compreenda e entenda que ele é o único responsável pelo processo da sua recuperação. A gente entende também que alguns têm uma grande dificuldade na primeira vez de entender e compreender essa necessidade. E isso também, né, é considerado. E ele também vai ser ajudado em relação a isso. Mas o querer tem que ser primeiro dele, do indivíduo que está no processo. Ações apropriadas da sua parte, das pessoas em sua vida, podem prevenir ou interromper a síndrome da recaída antes que as consequências fiquem trágicas. Entra aqui a mesma questão, né, que eu estava trazendo anteriormente. Se eu vou atender ao pedido da esposa, do filho, da mãe, da avó, da tia, né, ou de quem quer que seja, e vou me colocar em segundo plano, o que eu estou priorizando? Estas mesmas pessoas são extremamente importantes para o processo de recuperação de vocês. E elas podem, sim, ajudá-los. Elas são participantes desse processo, sim. Mas, dentro da questão de responsabilidade, né, e de prioridade, elas não vão poder estar sempre em primeiro lugar. Ou elas não vão poder estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar vai ter que estar o processo de recuperação. Isso tem que ser mais importante. Isso tem que estar sempre em primeiro lugar. Se você não colocar o seu processo de recuperação em primeiro lugar, a probabilidade disso não dar certo é quase que de 100%. Então, as pessoas das quais eu estava falando, que fazem parte do convívio, né, de vocês, elas podem sim ajudar e podem sim interromper a partir, né, do momento que vocês permitirem que elas os conheçam, a partir do momento que vocês permitirem que elas participem efetivamente desse processo, né, elas podem sim interromper a síndrome, né, da recaída antes que as consequências fiquem trágicas. Mas não esqueçam, vocês são 100% responsáveis pelo processo da recuperação. Não esqueçam que a prioridade tem que ser essa. Não pode ser outra. A recuperação é para o resto da vida. Esse processo é para o resto das suas vidas. Ah, mas eu vou ter que viver só isso? Mas vai ficar muito chato. Vai ser muito enfadonho. Não, eu não estou dizendo que vocês vão ter que viver só isso. Mas vão ter que viver isso. E ter muito claro isso para vocês. Eu posso sim, depois de cuidar da minha espiritualidade, ir para um shopping? Claro que pode e deve. Eu posso passear com a minha família? Pode. Tem uma reunião de um grupo de autoajuda, por exemplo, no sábado, das 20 às 22 horas. Uma reunião onde os familiares podem participar como ouvintes. Antes de eu ir para um evento social, eu posso muito bem convidar, né, esse familiar para participar como ouvinte de um processo do qual eu necessito para a minha recuperação. Em primeiro lugar, vai estar nesse sentido a recuperação. E depois vai vir o quê? A diversão. E você precisa de ambas.
Mas não esquecendo que, em primeiro lugar, vai estar a recuperação. Se você fizer o contrário disso, o que pode vir a acontecer? A recaída. Você pode chegar lá e não ter ferramentas suficientes para dizer não para alguém que venha te oferecer um copo de cerveja. Você pode não ter o embasamento, né? Ou a ferramenta tanto teórica quanto prática para dizer não para você mesmo e para aquele que estiver oferecendo a você algo que nesse momento você não pode fazer uso. Você pode, com isso, estar se colocando numa situação de risco. Você pode se tornar vulnerável. Por isso você precisa primeiro se fortalecer. Você precisa primeiro colocar a recuperação, né, como prioridade. Ela tem que ser prioridade. Para que você possa, a partir daí, ter uma vida saudável e possa desfrutar de todas as demais coisas de uma forma saudável. Esse é o processo de recuperação. Esse é o plano de prevenção de recaída. A recaída, ela é comportamental e psicologicamente planejada. Tem gente que discorda disso. Mas eu não estou mais usando droga. Como que eu estou recaído? Mas quem disse a você que você só está recaído quando você faz uso de droga? Você pode ter vindo para a comunidade para um tratamento de recuperação por conta do uso de substâncias psicoativas, né, com um único pensamento: eu só quero parar de usar droga. Mas eu não quero mudar os meus hábitos, nem meus comportamentos, eu não quero mudar nada disso. Eu só quero parar de fazer uso. Vai ser suficiente? Não, não vai ser o suficiente. Aí você continua com a cama desarrumada, você continua negligenciando os seus cuidados de higiene pessoal, você continua em conflito interpessoal, intergrupal, intrapessoal, você continua mal-humorado, você continua discutindo, brigando, dizendo não para as atividades que você poderia estar perfeitamente colaborando, fazendo e não faz. Você poderia estar dizendo sim para algo que vai trazer para a sua saúde mental, física e espiritual ganhos inestimáveis, mas você continua dizendo não. Muitas vezes pela preguiça, pela acomodação, pela zona de conforto em que você próprio se colocou. Esse indivíduo está de pé? Dá para dizer que houve alguma mudança? Ele só parou de usar droga. Mas será que foi o suficiente? Vem para o culto, obrigado. Vem para os períodos de tratamento psicológico, obrigado. Quando chamam para o atendimento individual da psicologia, ele responde: não vou, não quero, não tenho nada para falar com a psicóloga. Não tenho nada para tratar com ela. Isso é estar de pé? Esse indivíduo quer realmente recuperação? Ele quer realmente fazer a prevenção e a manutenção, né? Fazer a manutenção de prevenção da sua recaída? Coisas para se pensar.
que estamos sentindo, na maioria das vezes, se reflete no nosso comportamento. Certo? Na grande maioria das vezes. Se eu estou sentindo vontade de ir embora, o que vai acontecer? Na grande maioria das vezes eu não vou embora, mas eu vou ficar dando chute, né, no vento. Eu vou buscar conflito com o meu colega. Eu vou reclamar da comida. Eu vou falar de uma saudade que não é saudade. Muitas vezes faz mais de anos que não vê a família, colocou o pé na comunidade terapêutica. Estou morrendo de saudades da minha mãe, da minha filha, do meu avô, do meu cachorro, do meu gato, do meu papagaio, periquito. Há mais de um ano que não vê ninguém, não vê, e nem tem contato. Mas aí a saudade vem. Faz anos que não sabe o que é ir num dentista, que não é fazer um check-up, colocou o pé dentro da comunidade terapêutica, dói do fio do cabelo ao dedão do pé. E aí? Não vamos levar para o médico, não? Ninguém me dá atenção aqui? Ninguém vai fazer nada não por mim? E por aí vai. Então, são reflexos, né, dos sentimentos. Eu estou com raiva de estar aqui. A gente fala, né, do ressentimento de passado, raiva do presente e medo do futuro. E aí, tudo isso acaba se refletindo no quê? No comportamento. Estou ressentido com tudo que me aconteceu lá atrás. Eu estou com raiva pelo fato de eu ter que estar aqui. Eu não queria estar, mas eu tenho que estar. E eu não tenho perspectiva de futuro. O que eu vou fazer? Isso vai se refletir no comportamento. Certo? Então, o que estamos sentindo, na maioria das vezes, se reflete no nosso comportamento. Um plano de prevenção de recaída minimiza seu potencial destrutivo. Por isso que ele é extremamente importante. Por quê? Porque ele vai minimizar, ele vai diminuir a possibilidade de uma recaída. Certo? Por isso que quando a gente fala a manutenção da abstinência é extremamente importante. Por que ela é importante? Porque você está saindo de um processo de recuperação, que a gente supõe que você está levando todas as ferramentas, né, de aprendizado que te foram oferecidas durante esse processo. E que quando você estiver lá fora, você vai dar continuidade. Então a gente acredita nisso. E se você realmente der continuidade, a probabilidade da tua vida continuar dando certo vai ser muito grande. Mas se você não der continuidade, se você fizer escolhas ou opções ou tomar decisões irrelevantes, isso vai para estaca zero. Um plano de prevenção de recaída pode dar um senso de segurança. Se eu tenho, eu sei no que me basear. Eu conheço. Eu posso utilizar disso porque eu sei que vai dar certo. Eu conheço pessoas que estão utilizando, né, estão se utilizando de um plano, né, de prevenção de recaída e que está de pé. Então eu vou fazer o meu, eu preciso ter o meu, eu quero o meu e eu vou fazer e vou me manter, eu vou ser um sujeito ativo desse processo. E isso vai te dar segurança.
sabe, desejo real, isso vai te dar segurança. Porque você tem meios, tem recursos, você sabe aonde que você pode recorrer. Saberá que se está fazendo o necessário para evitar a recaída e poderá identificar os sinais de leveza iniciais se ela aparecer. Quais são os sinais iniciais normalmente? Cada um tem o seu. Né? Cada um tem o seu. Quando eu falei da saudade, a saudade pode ser um sinal inicial. A saudade mascarada. Porque a recaída também vem, né? A abstinência também vem de forma mascarada. Então, isso também pode ser um sinalizador. Certo? Então, vamos identificar quais são os sinais. Quais são os sinais de cada um? Você precisa conhecer quais são os seus. A grande maioria não conhece. Acha que conhece, mas não conhece. E aí pergunta, mas quais são os meus? Vamos lá? Vamos juntos tentar descobrir quais são? Para isso serve o processo terapêutico. Vamos conhecer? Vamos trabalhar? Está disposto? Quer se autoconhecer? Quer saber quem são os seus adversários? Para que você possa montar um plano de prevenção de recaída eficaz? Está disposto? Ah, dá trabalho, doutora. Não, se você quiser, não vai dar trabalho, não. Te garanto que vai ser bem eficaz. Mas você tem que querer. Não basta o terapeuta querer. O paciente tem que ser ativo nesse processo. Porque é ele que vai se utilizar desse recurso. O terapeuta só vai até onde o paciente permite que ele vá. E se ele quiser, a gente pode caminhar junto. Sozinho é difícil. Sozinho eu não consigo. Mas juntos podemos. Um plano de prevenção de recaída deve ser uma parte essencial de seu programa de recuperação. Bom, eu estou falando isso desde o início, né? Eu acredito que esteja bem frisado a importância de se ter um plano de prevenção de recaída. Os passos de prevenção de recaída, né? Estabilização. Ação de estabilizar, tornar estável, firme. Eu preciso estabilizar esse processo. Eu preciso tornar ele firme. Se isso não estiver estabilizado, como que você vai prosseguir? Autoavaliação. Analisar o que acontece em sua mente, quais são os padrões de pensamento. Se mantém padrões autoobsessivos? A que eles se referem? Como eu ajo diante deles? Eu consigo desviar o meu pensamento de algo destrutivo para algo construtivo? Como faço isso? Como que eu vou me trabalhar para obter essa mudança? De um padrão negativo para um positivo, de um destrutivo para um construtivo. Eu preciso fazer minha autoavaliação. Avaliar o que acontece em sua mente, né, ou em minha mente, e os meus afetos e emoções.
Quais são as minhas reações diante de determinadas situações? Diante de uma contrariedade, diante de um não. Afetivamente, como que eu estou e quais são as minhas emoções diante disso? Quais são as minhas reações diante disso? De uma negativa, de um não. Educação sobre a recaída. Aprender sobre a recaída é o que fazer para preveni-la. Quantas histórias vocês nos contam aqui das recaídas de vocês? Gatilhos. O que levou você a buscar droga novamente? O que levou você a se utilizar disso como fuga da realidade? Qual foi a dificuldade de enfrentamento de uma situação de adversidade? Vocês estão entendendo como o processo de recuperação ele é muito além do simplesmente parar de fazer uso de drogas? Então, aprender sobre a recaída e o que fazer para preveni-la. Identificação. Eu preciso identificar os sinais de aviso da recaída pessoal. Se vocês estão em casa, vocês começam a ficar inquietos, ansiosos, irritados. Bate porta, bate armário, bate isso, bate aquilo. Desorganização, né? Externa, tudo jogado, tudo desorganizado. Se alguém fala com você, você grita, você é agressivo, você já fala, estou indo ali e já volto, e só volta depois de 3 dias, ou uma semana, um mês. Alguns nem voltam. Então, sinais. Presta atenção quais são os seus sinais. Administração dos sinais de aviso. Passa, Luiz. Aprender como interromper os sinais de aviso antes de você perder o controle. Quando a gente fala de grupos de autoajuda, nos grupos de autoajuda eles sempre falam assim: quando você estiver passando por uma dificuldade, ou estiver sentindo vontade de fazer uso, me liga. Fala do que você está sentindo. Pede ajuda. Não adianta pedir ajuda depois que já tiver caído. Certo? Tem que interromper o processo antes dele começar. Por isso que o pedido de ajuda é importante. Seja para quem for. Até para um familiar de vocês. Hoje eu não estou legal. Hoje eu não estou me sentindo bem. Hoje eu acordei irritado, angustiado, ansioso. Hoje eu acordei, eu sonhei que estava fazendo uso. Eu acordei com gosto na boca, com cheiro. Me ajuda. Não me deixe sozinho hoje. Esteja comigo. Se eu precisar ir a qualquer lugar que seja, me acompanhe. Isso é um pedido de ajuda. Essa é uma forma também de prevenção. E também uma forma de interromper a sua recaída e a perda do controle. Treinamento da consciência. Aprender
e ficar consciente dos sinais de aviso quando e como eles se desenvolvem, que é o que a gente vem falando aí no decorrer, né, da palestra. Então, extremamente importante também. Rever o programa de recuperação constantemente, né, durante o mês, durante 2 meses, a cada 6 meses, durante o ano, sempre reveja o seu programa. Vê se ele ainda está atendendo às suas necessidades. O que já mudou? O que cabe, o que não cabe mais? O que precisa ser introduzido e o que precisa já ser retirado? Então, fazer uma revisão desse programa. Porque ao longo do tempo, você pode ter mudado muitas coisas aí na sua vida. E talvez aquilo, né, que fosse eficaz, talvez já não seja mais hoje, ou que era necessário, talvez já nem esteja sendo tão necessário assim hoje. Então, fazer uma revisão desse programa. Tenha certeza que seu programa de recuperação é capaz de ajudar você a lidar com seus sinais de aviso. Envolvimento das pessoas significativas. Ensinar aos outros como trabalhar com você para evitar a sua recaída, que é o que eu estava falando anteriormente. Pede ajuda. Fala que você não está bem. Fala o que aconteceu, se você sonhou, se você está com vontade. Então, assim, ensine as pessoas do seu convívio a identificar esses sinais e a te oferecer ajuda e a te ajudar a não cair, né, no risco de uma recaída. Extremamente importante isso. Segmento. Atualizar seu plano de prevenção de recaída regularmente. A gente já estava falando sobre isso. E vamos pensar, né, que aquele que praticar os ensinamentos e utilizar as ferramentas para essa prática, aprenderá a modificar todo um estilo de vida, um jeito de ser no mundo, sem recaída. Então, a mudança de estilo de vida ela é extremamente importante em todo esse processo. Tá? Não dá para permanecer como estava antes. Amém? Vitória. Vencer os outros não chega a ser uma grande vitória. Vitorioso é aquele que consegue vencer a si mesmo, combatendo seus vícios e controlando suas paixões. A vitória sobre nós mesmos é muito mais difícil. Ela requer mais coragem, mais disciplina e mais decisão. Se você não conseguir na primeira vez, tente de novo. O simples fato de você tentar de novo já vai ser a sua grande vitória. Ok? Desejo a todos muitas vitórias.